Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo ANSUR. Como sempre, os Diálogos ANSUR são organizados e conduzidos pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, o Instituto ANSUR, sempre tendo como parceria o Fórum 21 e também o portal Rede Estação Democracia. O Fórum 21 lançou bastante recentemente uma iniciativa importante, eu quero comunicar a todos que nos assistem, que é uma plataforma de streaming onde estão sendo colocados vídeos importantes, né, referentes fundamentalmente a lutas sociais, a políticas públicas, etc., que se chama Fatoflix, né? Então, eu depois vou postar o link da Fatoflix no nosso chat, mas já convido a todos e a todas para que também se valham dessa nova ferramenta que está sendo disponibilizada pelo Fórum 21, uma iniciativa, a meu juízo, bastante importante. Então, hoje nós vamos abordar uma série de acontecimentos que estão acontecendo bastante recentemente e que dizem respeito ao protagonismo brasileiro nas relações internacionais e no mundo da geopolítica. Nós tivemos, este fim de semana, né, esse final de semana, o encerramento da cúpula do G20, né, aliás, no fim da semana, não, na metade da semana, o encerramento da cúpula do G20, que teve uma agenda importante e 3 agendas que foram pautadas pelo governo brasileiro, uma delas referente ao combate à fome e à miséria em escala mundial, também o enfrentamento da crise climática, e a terceira grande agenda apresentada pelo governo brasileiro foi a da reestruturação dos instrumentos de governança global. Também tivemos, agora há bem pouco tempo, a reunião do BRICS em Kazan, na Rússia, onde se fez a formalização da nomeação do Brasil para o exercício da próxima presidência do BRICS, né, presidência essa que deve ocorrer a partir do mês de janeiro de 2025. Tivemos também, que ainda não tem a declaração final oficial, tivemos também a COP29, né? E a COP29 não se concluiu, deveria ter se concluído na sexta-feira, não se concluiu na sexta-feira porque teve percalços importantes no ajuste das metas financeiras do Acordo sobre o Clima. Há uma ligeira diferença entre 300 bilhões de dólares e 1,3 trilhões de dólares, uma muito pequena diferença de metas. Tivemos também, nessa semana passada, tendo vindo para a cúpula do G20, a visita oficial do presidente chinês Xi Jinping, e na reunião entre os governos chinês e brasileiro se desenharam vários acordos, né, inclusive alguns instrumentos foram chamados de sinergia, né, e um deles, uma das sinergias, né, porque se falou em sinergia entre o programa Cinturão e Rota e também o programa Nova Indústria Brasil, do governo brasileiro, se falou em sinergia do que foi denominado ali, para mim, a novidade, eu nunca tinha ouvido falar, em Cinturão Sul-Americano e a iniciativa Cinturão e Rota. Enfim, temos uma série de coisas acontecendo. Ao mesmo tempo, e de alguma maneira rebatendo sobre o Brasil, nós tivemos a eleição nos Estados Unidos do Donald Trump, né, com anúncios os mais distintos e que são, de certo modo, algumas ameaças com relação ao protagonismo internacional brasileiro. Tivemos, neste fim de semana, a eleição no Uruguai
que com a vitória do Yamandu Ossi, que também apresentam possibilidades de retomada de algumas discussões sobre integração sul-americana, enfim. Nós temos um conjunto bastante grande de acontecimentos que rebatem sobre o tema da geopolítica e do protagonismo brasileiro no cenário internacional. Esta é a razão de ser da conversa de hoje, e na conversa de hoje nós teremos conosco o professor Roberto Goulart Menezes, que é professor associado e vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Ele coordena o Núcleo de Estudos Latino-Americanos do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Ele é pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, né, o INEU, e teremos também conosco o embaixador Tadeu Valadares, que é embaixador aposentado, com serviços prestados junto às embaixadas do Catar, da Romênia, da Costa Rica, e também foi diretor do Departamento de Direitos Humanos do Itamaraty. Hoje, colabora com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB. Para dar início aos nossos trabalhos e dar as boas-vindas aos nossos participantes, eu convido o presidente do Instituto ANSUR, Vicente Trevas, solicitando a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto ANSUR, que deem o seu like, que também cliquem no sininho se tiverem interesse em serem avisados ou avisadas sobre futuras atividades do nosso Instituto. Vicente, com você, por favor. Muito boa noite a todas e todos e aqueles que irão assistir em outros horários pelo YouTube essa sessão importante do nosso Instituto, no nosso programa chamado Diálogos AMISUL, né? Inicialmente, um agradecimento especial ao professor Roberto, ao nosso parceiro Tadeu Valadares, e dizendo que essa sessão ela ganha uma importância porque a leitura brasileira, a leitura dos brasileiros, a leitura das forças políticas, da grande mídia sobre o desempenho do Brasil e, portanto, a possibilidade do seu protagonismo na cena internacional, são leituras muito marcadas pelo conjunturalismo, pelas primeiras impressões, e a vocação dos nossos diálogos AMISUL é justamente ser um momento onde nós queremos aprofundar uma compreensão mais estrutural do movimento que o nosso país processa na cena internacional e, principalmente, a condução do governo do Estado Nacional Brasileiro pelo presidente Lula. Nós estamos terminando um ano muito intenso da atividade brasileira na cena internacional, pelos fatos aqui apresentados pelo Granado, né? E nós estamos para começar um ano 2025, onde também o Brasil vai continuar esse seu ativismo protagônico na cena internacional, aqui lembrando dois movimentos estratégicos: a presidência dos BRICS durante o ano de 2025 e a presidência da COP30, que será realizada no segundo semestre em Belém, no Brasil, né? Portanto, o Brasil está terminando um grande ano de agendas internacionais, de relações internacionais, de movimentos internacionais, e projetando o próximo ano também com muita intensidade. A primeira indagação é nós entendermos um pouco qual a natureza, né, e qual a sustentabilidade desse movimento do Brasil na cena internacional, no plano mundial, no plano do sul global e mesmo no plano da nossa América do Sul e da América Latina, né? Muitas cobranças foram feitas em relação ao governo brasileiro, em relação à postura sobre a possibilidade de aderir ao projeto chinês estratégico para esse século XXI da Rota da Seda, né? Muitas questões foram levantadas em relação à posição do Brasil
do relacionamento com o nosso país irmão Venezuela, e muito também se falou sobre, né, o desempenho e o que resultou dessa reunião do G20 do Rio de Janeiro, recentemente realizada, né? E é evidente que, nesse contexto geral, nós continuamos, né, com a guerra na Ucrânia, nós continuamos com o genocídio da faixa de Gaza, com a agressão do Estado de Israel ao Líbano, as provocações em relação à República Islâmica do Irã, e um conjunto também de expectativas, né? Então, nós esperamos que os nossos expositores possam nos esclarecer. Primeiro, com que margem de manobra o Brasil exerce o seu, o seu protagonismo na cena internacional, né? Mais ainda, que restrições nós temos para esse exercício? Nós não somos uma potência nuclear, nós somos numa região geopolítica sob a tutela do Império Americano. Ao mesmo tempo, nós temos um diálogo muito forte na região, embora a nossa região sul-americana viva um processo de regressão em relação à sua integração, mas o Brasil mantém o seu papel, o seu peso, a sua importância, e agora, com a vitória do povo irmão do Uruguai, nos associamos a mais uma força que aposta em nossa integração regional. Ao mesmo tempo, a visita de Estado do presidente Xi Jinping foi muito importante, e muitas vezes as análises são muito superficiais, assinou, não assinou, quando, na verdade, nós temos de entender os conteúdos dos importantes e múltiplos acordos estabelecidos nessa visita de Estado entre o Brasil e a República Popular da China, né? E também como o Brasil vai conduzir a sua presidência dos BRICS no momento em que os BRICS saem muito fortalecido a partir da sua cúpula de Kazan, fortalecido tanto pela ampliação dos seus membros, quanto também pela ofensiva de suas agendas. Então, é nesse contexto de grandes complexidades, né, que a sessão de hoje poderá lançar compreensões, luzes, para que possamos ter uma compreensão mais estratégica do nosso papel enquanto nação, enquanto Estado Nacional, e também podermos verificar as tendências que estão sendo projetadas para o futuro próximo. Então, com essas considerações, agradeço mais uma vez aos nossos expositores e passo a condução dos trabalhos ao nosso vice-presidente Antônio Granado. Obrigado, Vicente. Então, vamos diretamente à nossa conversa. Eu passo ao professor Roberto Menezes. Professor Roberto, com você, por favor. Começo agradecendo ao Antônio Granado e ao Vicente Trevas pelo convite, também cumprimentando o embaixador Tadeu Valadares e todos que nos acompanham nessa atividade. O G20, o grupo, né, que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e, a partir deste ano, a União Africana, ele foi constituído ao final da crise de 1997, 98 na Ásia, então, ou seja, ele passou, já existe há 25 anos, mas a partir da crise de 2008, ele então deixou de ser um fórum de encontros de ministros da economia ou equivalentes e presidentes de bancos centrais para reunir chefes de estados e de governo. Então, ele se converteu, desde 2008/2009, no principal fórum de cooperação internacional nos temas econômicos e também financeiros no mundo. Mas é claro que o G20, ele não é um órgão técnico, né? O G20, órgão, ou seja, um fórum, porque ele não é uma instituição, ele não tem uma sede, ele não tem um secretariado, enfim, não é institucionalizado, mas ele é atravessado pelos temas da geopolítica. Então, o Brasil assumiu a presidência, né, em 1º de dezembro de 2023, e quem passou a presidência ao Brasil foi a Índia. E como nós sabemos, a organização do G20 é através de uma troika. Quem presidiu no ano anterior, no caso do Brasil, era a Índia, o Brasil,
e o próximo país que recebe a cúpula, a África do Sul, eles trabalham juntos. Então é importante que a Índia, Brasil e África do Sul são três membros, né, dos BRICS, então, portanto, dá para trabalhar eu diria, na pequena margem de autonomia que tem na definição de agenda, temas de interesse do Sul global. E por isso que ganhou muito destaque na presidência brasileira, nesse um ano, entre 1º de dezembro e 19, né, de novembro deste ano, três temas, como foi bem destacado pelo Granado no início. O primeiro eixo, né, vou chamar assim, é combate à fome e à pobreza, e depois foi adicionado o tema da desigualdade. O segundo, da crise climática, e o terceiro, da governança, da reforma da governança global. Desde 2009, esse tema da reforma da governança global, ele ocupa um grande espaço no G20. Por quê? Porque foi naquele momento em que o Brasil, justamente com a China, né, a Índia e a Rússia, passaram a coordenar suas posições na reforma do FMI, foi quando surgiu os BRICS, naquele momento, e a partir de 2011 integrou, né, a África do Sul se integrou ao grupo, como nós sabemos. Então, o principal objetivo dos BRICS, logo de saída, era coordenar posições para reformar o sistema de cotas no FMI. Por quê? Nós sabemos que a Europa, podemos somar o conjunto dos países da União Europeia, sobretudo, que atualmente são 27, eles são sobre-representados no FMI, né? O FMI, ele tem 24 cadeiras, né? E dessas 24 cadeiras, um terço está com os países que a gente pode chamar de sul global, né? Mas a Europa tem aí cerca de 12 dessas cadeiras, 11, 12 cadeiras. Então ela tem um peso muito grande. Individualmente, o país que mais tem peso são os Estados Unidos. Atualmente ele tem cerca de 16,8% dos votos, né, no FMI. E na primeira reforma que teve em 2010 das cotas, né, no FMI, o Brasil foi contemplado, a Índia foi contemplada, mas tivemos uma segunda reforma de 2012, foi acertada no âmbito do G20 financeiro, mas ela está parada até hoje no Congresso dos Estados Unidos. E o que aconteceu desde então, né, nessa reforma das cotas? Continua a China, que é o segundo PIB do mundo, ele tem menos cotas na FMI do que o Japão e a Alemanha, por exemplo. Então, quando a gente olha os números de uma organização multilateral como o FMI, a gente já vê logo ali quem está sobre-representado. Os Estados Unidos não estão sobre-representados. Os Estados Unidos, inclusive no FMI, para tomar decisões, algumas decisões precisa ter, né, 75% do total de votos, né? E dentre esses 24 países, e tem um conselho de governadores, que assim é chamado, no poder decisório, na estrutura decisória da FMI. E a Europa, ela tentou diminuir esse percentual, que era exatamente para aumentar ainda mais o peso dela. Como os Estados Unidos, ou melhor, né, 85%. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles têm 16,8%. Então, como a decisão precisa ter 85% do total, os Estados Unidos é o único que tem poder de veto. Porque se os Estados Unidos disserem não, já não atinge os 85%. Então, a União Europeia tentou manobrar e reduzir para 70%, dos 85% para 70%, e ela passaria a ter, então, o poder de veto. Então, os europeus, eles não, os Estados Unidos, eles tendem a apoiar a reforma do FMI, mas não com o mesmo entusiasmo, né? Enfim, que tem em relação, né, à benevolência que eles têm, podemos dizer assim, em relação à sobre-representação europeia, que eles sabem que vão expor diretamente os europeus, que são seus aliados mais próximos. Então, o tema, a cada G20, né, a agenda ela vai se adensando. Então, tem temas que está colocado no G20 já há alguns anos, né, e ele avança pouco. Então, quando o Brasil assume a presidência, ele assume, é claro, com essa consciência. Tanto é assim que o Paulo Nogueira Batista Júnior, que tem um ótimo livro, né, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, e foi vice-presidente, né, do Banco dos BRICS,
esteve 8 anos também representando o Brasil no FMI, mais outros países que estão associados à cadeira que o Brasil, né, enfim, tem no FMI, cadeira, né, desses 24 assentos. Então, ele chama atenção logo no prefácio do seu livro de que se tivesse tido a reforma do FMI tal como foi pactuada, talvez o Banco dos BRICS não tivesse sido criado, né? Talvez o fundo, né, do reserva de contingência do FMI também. Desculpa, dos BRICS, né? Dos BRICS. Então ele mostra que os BRICS, de certa forma, é uma resposta também a essa morosidade na reforma disso que é chamada governança global. Basicamente, quando a gente fala de governança global, a gente está se referindo a dois pontos: quem tem poder, né, e quem tem a legitimidade para falar em nome de quem. Então, a reforma, quando a gente coloca a reforma da governança global, também aí a gente tem que incluir a Organização Mundial do Comércio, tem que incluir o próprio Banco Mundial, porque nós sabemos que sempre quem preside o FMI é um francês e quem preside o Banco Mundial é um estadunidense, desde a sua criação com o Acordo de Bretton Woods, em 1944. Então, ou seja, nós estamos 80 anos, e há 80 anos nesse ping-pong entre Estados Unidos e União Europeia. Então, a reforma, né, do Conselho de Segurança da ONU também apareceu nessa discussão do G20 agora, que é um tema que há 30 anos está na agenda brasileira. No seu período mais recente, ele já esteve, né, ao final da Primeira Guerra Mundial, com a Liga das Nações, após no discussão, né, da criação da ONU, que alguns denominam do sexto membro, seria o Brasil, né, no Conselho de Segurança. Então, o Brasil ele mantém, né, enfim, é, 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 uma agenda, né, o retomou com mais força dessa reforma da governança global. Agora, é claro que o G20 financeiro, a realização do G20 no Brasil esse ano foi o principal evento da política externa brasileira. Mobilizou a diplomacia brasileira, mobilizou parte de pesquisadores, né, das nossas universidades, enfim, outros institutos, autarquias, né, ligadas ao governo federal, como o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Então, é um evento que mobilizou, e foi o Brasil, não só mobilizou muita gente, é o principal evento externo do Brasil esse ano, mas que o Brasil realizou com muito êxito. Então, como que a gente pode medir esse êxito, né? Primeiro que houve uma declaração final, já é um ponto de êxito. Tivemos aqui a presença do Biden, presença do Xi Jinping, tivemos a presença da Claudia Sheinbaum, do México, que acabou de assumiu no dia 1º de outubro, né, o governo. Tivemos a presença, inclusive, do Javier Milei, que tem se recusado, né, a comparecer, por exemplo, às reuniões do Mercosul, comparecer a outras reuniões multilaterais, atacando, inclusive, né, as instituições multilaterais na linha da extrema-direita da qual ele faz parte. Então, outro ponto que eu diria de êxito é que o Brasil conseguiu levar adiante uma proposta importante, que é a Aliança Global contra a Fome. No que consiste essa Aliança Global contra a Fome? É o reforço de políticas públicas nos diferentes países que integram, né, o G20 financeiro. Então, nós temos as 19 maiores economias do mundo, mais os 27 países da União Europeia representados pela União Europeia e os 54 países africanos representados pela União Africana. Então, a gente está falando de quase 100 países, né? Então, metade dos países do mundo. Então, o Brasil, quando propõe a Aliança Global contra a Fome, ele está reforçando programas, políticas públicas de combate, né, à desnutrição infantil, políticas públicas de apoio, né, a gestantes dos diferentes países, políticas públicas como merenda escolar, né? Está falando de políticas públicas que já existem, que podem, através de tecnologias sociais, serem compartilhadas com outros países, né? Mas também nós vimos o Brasil apresentar uma proposta de tributação global, que não é uma proposta nova, mas foi recolocada na mesa pelo Brasil. Então, nós sabemos que o economista James Tobin, que ganhou o prêmio Nobel, né, no final dos anos 70, começo dos anos 80, o Tobin defendia
uma taxação de 0,25% sobre as transações financeiras. E que esse dinheiro também nunca foi muito bem, não ficou muito claro como ele seria, enfim, reunido, né? Onde ficaria com os países que arrecadam, ficaria com algum fundo. E depois o Thomas Piketty, no livro dele, O Capital no Século XXI, publicado em 2013, tem um capítulo que o título, né, é Um Imposto Único Global. Então, o Piketty, que vem conduzindo um bom trabalho sobre o tema da desigualdade de renda e patrimônio no mundo, reúne muitos especialistas em torno de um instituto importante na França, mas que também tem, né, relações com outros pesquisadores na Inglaterra, nos Estados Unidos, também no Brasil, na Índia, enfim, diferentes partes do mundo, e que eles têm publicado um relatório muito importante, que é o Relatório Mundial da Desigualdade. E um dos coordenadores desse relatório, o Gabriel Zucman, foi convidado pelo governo brasileiro, mais especificamente pelo Ministério da Fazenda, para apresentar, né, enfim, uma proposta, um estudo para tributar os ultra-ricos no mundo. Né? A gente fala bilionários, mas são os ultra-ricos no mundo. A Argentina, em 2020, no primeiro ano da pandemia, aprovou um imposto, né, sobre os super ricos, né, e também ultra ricos. Então, 12 mil argentinos foram listados com um patrimônio, né, para quem tivesse um patrimônio entre 2 milhões de dólares e 35 milhões de dólares, pagou 2%, e quem tinha patrimônio acima de 35 milhões de dólares pagou 3,5%, uma única vez. Desses 12 mil argentinos, 380 responderam por 55% da arrecadação. Vou repetir o número, né? De 12 mil argentinos super ricos, 380 responderam por 55% da arrecadação, que totalizou 3 bilhões de dólares no esforço do governo argentino para fortalecer, né, enfim, o caixa do governo, de tal modo que pudesse levar adiante, enfim, políticas de combate à pandemia. Nós vimos também em 2009, na França, 2009, 2010, o governo francês tributou também os super ricos na França uma única vez, né? Nós vimos aquele caso famoso, eu vou citar porque é um ponto que eu quero destacar rapidamente, o Gérard Depardieu, né, um ator francês famoso, em que acabou buscando a sua nacionalidade, uma outra nacionalidade na Rússia, exatamente para fugir da tributação desse imposto. Isso também aconteceu com cerca de 25% daqueles que tinham que pagar o imposto na Argentina, mas a maioria deles recorreram à justiça argentina, alegando que o imposto era uma forma de confisco, porque eles já tinham pago imposto sobre aquele dinheiro e assim por diante. Então, isso mobiliza também a opinião pública. E por que eu estou destacando isso? Porque o governo brasileiro, eu acho importante porque ele politizou a desigualdade. E um dos primeiros governos que apoiou a iniciativa brasileira foi o governo Biden, que também procurou politizar a desigualdade nos Estados Unidos, porque, como a gente vê no relatório mundial da desigualdade desde 1980 para cá, né, a extrema concentração de renda no mundo quase que não tem paralelo no século XX. Praticamente não tem paralelo. Não dá para voltar no capitalismo do século XIX para comparar o padrão de desigualdade. Então, não é nem um outro ponto que aparece é a relação entre essa desigualdade e o avanço da extrema direita. Ou seja, como que a democracia fica debilitada, né? Porque a plataforma política da extrema-direita acaba trabalhando com esse ressentimento, né? Claro que é muito mais complexo, mas esse ressentimento, a insegurança não só de uma ausência de uma política de segurança pública, como eles assim às vezes mencionam, mas é mencionada, mas sobretudo insegurança com o futuro, a questão da imigração, onde tem imigração para apoiar, né, a sua plataforma, enfim, gerar mesmo esse rancor, né, em diferentes sociedades. E um ponto que eu acho importante, né, do G20, que o Granato também destacou como importante, o Vicente Trevas também, que é relacionado à dimensão ambiental. Nós sabemos que a política externa brasileira vem sendo reconstruída pelo governo Lula, e a reconstrução dessa política externa, ela passa por três eixos principais. O primeiro é a relação com as grandes potências. O segundo é
a questão da integração regional. E o terceiro tem a ver com o meio ambiente. O governo Lula colocou nesse governo, no meu entendimento, o meio ambiente como um eixo da política externa, porque favoreceu muito o Brasil conseguir sair rapidamente do isolamento internacional que o governo anterior nos colocou. Então, o tema, e eu vou para o segundo tema, já o tema ambiental, nós sabemos que é um tema, como dizendo, chave na política externa brasileira hoje. O Brasil vem se esforçando em diferentes frentes, né? Também os ministérios no Brasil, as instituições no Brasil, do governo federal, também passaram a incorporar, às vezes, um departamento, uma secretaria. A Polícia Federal tem um departamento de Amazônia agora. Então, você tem a dimensão ambiental como sendo uma dimensão fundamental hoje para o Brasil. E aí que é o ponto, né? Eu vou adiantar, em relação à COP30, nós vimos que o Brasil, um dos pontos que ele trabalhou em 2023 foi desbloquear o Fundo Amazônia. O que é o Fundo Amazônia? É um fundo criado em 2009, em que 90% dos recursos que nós temos até 2023, totalizando como 3 bilhões de reais, 90% veio da Noruega, 6% da Alemanha, 4% da Petrobras. Se a gente colocar, né, enfim, converter pelo dólar, tem algo como 500 milhões de dólares, dólar, né, por esse tempo, 500 milhões de dólares. Os Estados Unidos, o Biden, se propuseram a colocar em 5 anos 500 milhões de dólares. E houve, né, mas como é muito pouco dinheiro, 50 milhões, depois passou até chegar a 500 milhões. Mas o fato, né, nós vimos que o presidente Biden fez uma parada na Amazônia, né, em Manaus, sobrevoou, né, algumas partes, né, ali em torno de Manaus, mas chegou aí a caminho da cúpula do G20 no Rio de Janeiro e fez um anúncio lá de 50 milhões de dólares. Por quê? Porque para chegar aos 500 milhões de dólares no Brasil, precisa passar pelo Congresso dos Estados Unidos. E aí que é o ponto. Que provavelmente, com toda a política, a antipolítica ambiental do governo Trump, que também, de certa forma, colocou uma sombra sobre o G20, a eleição do Trump. Por quê? Porque o Trump, se repetir a sua política em relação ao G20 de 2017 a 2021, o G20 vai perder espaço. Então, por isso essa agenda, esse esforço também, essa convergência de aprovar uma declaração final para aumentar o custo dos Estados Unidos. Então, sabendo que com o Trump, o G20, o Trump ele quer tirar a energia do G20 para tentar reforçar o G7, onde os Estados Unidos, né, tem um peso ainda maior. Então, os Estados Unidos, inclusive, sabem que no G7 ele pode tentar convencer, trazer os outros países, por exemplo, na sua disputa contra, né, em seu favor, é claro, mas na disputa com a China. Isso ele não consegue fazer, de certa forma, com a mesma, né, digamos assim, desenvoltura que ele faz no G20 financeiro. Que a China está no G20 financeiro, a Rússia está no G20 financeiro. Claro, aí os Estados Unidos, né, têm que um esforço maior de tentar, de convencimento. Então, a dimensão ambiental, o Brasil sabe que a COP30, no próximo ano, como o Granato bem destacou, ele vai herdar, de certa forma, parte da agenda da COP29. O que os países tinham acertado em 2015, no Acordo de Paris? 100 bilhões de dólares por ano. Passado 9 anos, quanto eles colocaram? Né? Agora, quando diz, vai ser 1,3 trilhão de dólares até 2035. Não, aprovaram 300, né? 300 bilhões. Mas se a gente somar de 2015 a 2035, são 20 anos, seriam 2 trilhões. Se eles colocarem 300 daqui até lá, né, vai dar né, a partir de 25 vai dar 3 trilhões. Então, eles estão mais ou menos fazendo a mesma conta, mas o planeta vai aquecendo. A Amazônia pode chegar ao ponto, né, de que o Carlos Nobre tem destacado muito o ponto de irreversibilidade. Então, esse esforço que tem ambiental, e o Brasil leva isso do G20 financeiro, né, dessa cúpula importante, histórica, né,
para a COP30, e que o Brasil vai tentar, em plena Amazônia, se tudo der certo, a organização logística, né, em Belém e tudo mais, torço para que sim, e que o Brasil, nós vimos que ele, em 2019, ele ia sediar a COP, mas o Bolsonaro foi contra o Brasil receber a COP. E depois a COP foi para o Chile, chegou no Chile, estavam os protestos sociais que acabaram levando a COP para Madrid. Então, o Brasil está atrasado na recepção, né, desse evento tão importante, dado que em 1992 ele sediou no Rio de Janeiro, né, a Eco 92. E eu vou avançar para o último ponto, que dois pontos que eu ainda destacar. Eu acho que é importante no G20, nessa reunião, quando o Brasil leva adiante o tema da tributação global, aí, alguns analistas, enfim, até algumas matérias em jornais destacaram que foi muito fraca a menção. Por quê? Porque, primeiro, que o objetivo é discutir sobre os paraísos fiscais também, tributação global e versus paraísos fiscais. Isso já é um ponto importante. O segundo ponto é que a tributação, começando pelos 3 mil bilionários ultra ricos no mundo, estima-se que ela poderia render 250 bilhões de dólares por ano, mas o dinheiro ficaria no país que arrecadasse. Não seria criado, né, um fundo nas Nações Unidas e que transferiria uma parte desse dinheiro para poder assegurar água potável para todas as crianças do mundo, a merenda escolar e assim por diante. Mas é um começo. Trabalhar nessas agendas do G20, geralmente são agendas muito áridas, você trazer o social, trazer o tema, né, da desigualdade é fundamental, né? Então, não era também, me parece, né, a previsão do Brasil entrar no G20 e sair de lá com um novo regime tributário, porque os países também têm a soberania tributária. Mas colocando na agenda política é importante, porque há outros temas tão importantes quanto que que se arrastam na agenda do G20. Mas isso é importante, porque eu vou dizer, mas porque o G20 ficou tudo no papel, o G20 não tira nada do papel. Mas aí é uma disputa política que continua em outras instâncias também internacionais. Acho que é importante termos isso. E para não avançar muito no tempo, Granado, eu destacaria dois pontos. A questão da chegada dos Estados Unidos, né, a vitória nos Estados Unidos do Trump. Não é, não, o governo brasileiro reagiu rapidamente, reconhecendo, né, a vitória do Trump, isso foi importante. Nós sabemos que o governo brasileiro entende, claro, né, que apenas o pragmatismo não é suficiente para lidar com o Trump. Nós vamos ter que ele nomeou o Marco Rubio, né, um filho de cubanos, né, para a Secretaria de Estado, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, podemos dizer assim, e que já destacou que Cuba, Venezuela e Nicarágua estão no radar deles, né, assim, na primeira ordem, na ordem de prioridade deles, na América Latina e o Caribe. Então, nós sabemos que a situação, né, dos Estados Unidos em 2025, ela tende a ser tomada por três grandes temas de saída. O primeiro é a guerra na Ucrânia. O que os Estados Unidos vão fazer com a guerra na Ucrânia? E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o Biden esticar a corda, autorizar o uso, né, de mísseis contra a Rússia, enfim, reforçar no que puder ainda, né, na ajuda econômica, militar à Ucrânia. Está colocando a guerra numa situação em que nós estamos voltando a falar de armas nucleares, em que os Estados Unidos vão deixar para aumentar o custo do Trump. O Biden vai deixar né, quanto mais ele puder aumentar o custo do Trump, ele o fará. Segundo é do Oriente Médio. E terceiro é a disputa da liderança tecnológica com a China, sobretudo a liderança tecnológica. Então, os Estados Unidos, em 2025, eles vão ter esses três grandes temas de saída, além de outros, é claro. E aí parece que o Trump pode repetir a ideia de um interesse nacional seletivo, ou seja, ele não vai ter interesse de entrar todas as brigas. Ele vai entrar naqueles temas que mais interessam diretamente aos Estados Unidos. E aí que o Brasil sabe que uma das consequências é o avanço da extrema-direita na América Latina, não só, mas na América Latina.
E nós vimos, né, ontem, né, a importante vitória no Uruguai, do Orsi, que já mostra que o Brasil volta a ter, né, mais diálogo dentro do Mercosul. Mas também, em 2 anos, a integração regional não conseguiu avançar como o Brasil gostaria. Em dezembro de 2023, ou novembro, dezembro de 2023, o Ministério do Planejamento divulgou, né, os 5 eixos da Rota de Integração Sul-Americana, né? E o ponto, né, que a visita do Xi Jinping, a visita de Estado que ele realizou de 2 dias, logo seguido da cúpula do G20 no Rio, ela também ganhou uma outra dimensão com a vitória do Trump. Então, o Brasil, que nós temos 9 países na América do Sul que estão na Rota da Seda, na iniciativa Cinturão em Rota, mas o Brasil foi cauteloso, né? O Brasil não abriu mão da sua autonomia, mas também foi cauteloso em relação, né, às tratativas com a China. Porque o Brasil tem uma parceria estratégica com a China, assim como tem com os Estados Unidos, então não precisa se afobar, né? Me parece que não precisa resolver tudo num único encontro. Ano que vem o Xi Jinping estará aqui de novo, que vai ser a cúpula dos BRICS aqui em Brasília. Então continua a agenda, vai estreitando o programa de reindustrialização brasileira. E o ponto é que nós sabemos que o Brasil, né, em relação, né, enfim, é difícil, né, prever um governo como nós estamos vendo um futuro governo do Trump, não é no sentido de prever, mas ou seja, o Brasil está buscando se preparar até antes da eleição dele, né, com 2 cenários, ou Kamala ou Trump, de tal modo que no próximo ano, né, a COP30 pode ser que ela fique debilitada sem a presença dos Estados Unidos. Não sabemos ainda se eles retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, como parece que vai fazer, ele não vai participar da COP. Provavelmente ele vai cancelar a doação ao Fundo Amazônia, né? E não só, ele também vai trabalhar em favor dos combustíveis fósseis, vai trabalhar, né, enfim, contra essas políticas que o Biden adotou nos Estados Unidos, que algumas delas avançaram bem, veículos elétricos e assim por diante. Então, vejo que, no caso do governo brasileiro, política externa brasileira, que está na metade, vamos dizer, do governo Lula, vem reconstruindo a imagem internacional do Brasil. O G20 financeiro contribuiu e muito para isso, uma cúpula exitosa, muito trabalho, muita paciência, muita negociação. A cúpula, né, a COP30 no próximo ano também faz parte dessa reconstrução da imagem internacional do Brasil, num tema que o Brasil tem muito a contribuir, no tema ambiental, e também na questão dos BRICS, que queria colocar 2 pontos. Primeiro ponto, em relação à agenda que saiu em Kazan, o tema da desdolarização, o comércio, né, nas moedas locais, vamos assim, usar né, a unidade de conta, né, não é uma substituição do dólar, né, mas usar diretamente, reduzindo os custos de transação dos países, entre os países dos BRICS. E o que nós vimos foi, assim como em agosto de 2023 na África do Sul, o Brasil chamou a atenção novamente em Kazan, foi ouvido em Kazan, é importante destacar isso, de que o Brasil não quer fazer parte de um novo G77. Ou seja, o Brasil entende que, quando foi criado os BRICS, era para fazer um grupo, uma coalizão ou um arranjo, né, mais arranjo do que coalizão, que pudesse ter efetividade e que fosse construindo confiança ao longo do tempo. Então, para mim, não foi uma surpresa de ver o Brasil ser, de fato, ouvido, que são 15 anos de relação entre Índia, Brasil, Rússia, né? África do Sul um pouquinho menos, mas, enfim, de tal modo que o Brasil não poderia ser desconsiderado. Então, a China também, né, não forçou a mão, como nós vimos no ano passado, o BRICS chegou na África do Sul com 5 e saiu de lá com 11, embora a Arábia Saudita ainda não concluiu seu ingresso. E agora, mais 13 países como observador, inventaram essa categoria de observador, que o Brasil era contrário. E tem 30 e tantos países na fila querendo entrar no BRICS. Então, o Brasil sabe que
daqui duas, três cúpulas, provavelmente no BRICS vai ter 40, 50 países. E aí, e provavelmente, a efetividade que o Brasil, né, colocava para essa cúpula, ela pode enfim, perder de fato a capacidade de articulação dos países. Então, é um desafio grande que o Brasil tem. O Brasil já teve outros desafios também, como esse, na sua trajetória diplomática, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil tem aí a volta do Trump, o acerramento da disputa com a China, que também vai colocar pressão sobre os países da nossa região, e que isso pode, né, nós sabemos que o Brasil enfrenta uma dificuldade grande na integração regional, claro, com a postura do Milei, a posição do Milei. Então, com a mudança de governo no Uruguai, o Brasil passa, me parece, ele tem menos, digamos assim, sobressaltos em relação à integração no Mercosul, mas o Mercosul encontrou novamente o seu caminho. Muito obrigado, Roberto. Fez uma explanação bastante abrangente. Eu passo, então, agora imediatamente para o Tadeu Valadares. Tadeu, com você, por favor. Então, o que eu vou fazer é uma coisa bastante diferente. Eu vou colocar, digamos, esse desenho, né, que envolve Brasil, integração sul-americana, né, os BRICS, né, a CACOP, enfim, a geopolítica na América Latina, na América do Sul, enfim. Eu vou colocar isso num quadro maior, né, que eu espero que seja de alguma utilidade para vocês. Eu acho que a gente poderia dizer o seguinte: o professor mostrou uma interação muito complexa, né? Muito delicada em determinados aspectos, do Brasil nesse contexto todo, né? De BRICS, COP, o futuro imediato, a integração sul-americana. Eu diria que essa interação é muito complexa e ela é também uma interação decisiva, perdão. O Brasil precisa realmente levar avante essa interação, quaisquer que sejam as condições, né, da região e as condições mais amplas, né, geopolíticas, porque é decisiva para nós mesmos e para a América do Sul, se não para a América Latina. Eu sempre me concentro mais na América do Sul. Mas eu acho que tudo isso que nós ouvimos está, né, com a sua precisão e clareza, isso tudo está delimitado, digamos, abrangido por algo que a maioria dos analistas, né, seja analistas, digamos, que trabalham na academia, seja analistas que trabalham nos meios de comunicação, seja analistas que trabalham em movimentos sociais, etc., né, partidos políticos, nos poderes, né, da República, eles tendem, a maioria deles tende a dizer que nós estamos vivendo numa época absolutamente nova. Uma época absolutamente nova que a gente chama de transição de hegemonia. Então, tudo isso que a gente fala tem a ver, de uma maneira ou de outra, com vamos dizer, o círculo mais amplo que é o de transição de hegemonia. A coisa da transição de hegemonia, ela obviamente ela vem sendo, ela começa, se a gente quiser, a gente pode dizer que ela começa nos anos 80. A gente pode dizer também que ela começa no início da passagem do século XX para o século XXI. Mas independentemente de quando começou, o que nós percebemos são, acho que, os traços mais característicos, geralmente aceitos, para entender essa transição. E essa transição, a marca maior, é que é uma transição de hegemonia onde tem uma grande potência em decadência e uma outra grande potência em ascensão, dito da maneira mais simplificada possível, né? Então, essa transição ela é marcada pela ascensão da China, ela é marcada pela decadência dos Estados Unidos e do chamado Ocidente ampliado. Ela é marcada também
pela ressurreição da Federação Russa como uma grande potência, né? Não como uma superpotência, mas como uma grande potência. Ela também está sendo marcada pelas dificuldades operacionais, por exemplo, do G20. Né, o professor mostrou como a coisa é complexa, não é fácil, como é cheio de sutilezas e como é difícil fazer com que a agenda avance. A frase dele, né? Da frase dos críticos, né? O G20 põe tudo no papel e não tira nada do papel, mostra isso, né? Então, é uma dificuldade que está contornada, inserida nessa transição de hegemonia. Ela também, eu acho que ela é marcada pela relevância crescente dos BRICS, né? Embora os BRICS estejam, a meu ver, hoje e pelo futuro imediato, ainda muito longe de serem, digamos, uma instância com um peso decisivo. É um conglomerado que está crescendo rapidamente e que o crescimento super rápido pode levar a uma deficiência na ação, mas que está crescendo, né? Está se fortalecendo de uma certa maneira, mas não está longe de ser um fator decisivo, né? E aí nós temos nisso também a coisa latino-americana. Para mim, a coisa latino-americana, nós vivemos um momento muito difícil. Eu vá até marcar tanto a dificuldade que eu pareço aquele sujeito que só traz mais notícias, né? Então, não atirem quem traz mais notícias. Pense se as mais notícias têm alguma forma de serem verdadeiras. Mas eu vejo a América Latina sob o risco de uma balcanização mais acentuada. E eu, quer dizer, quando eu penso em balcanização, eu sempre penso na América Central e Caribe, né? Um conjunto de países pequenos, de unidades estatais pequenas, de sociedades pequenas. E, eu, e na, ao norte da América Central, nós temos o México, mas eu vejo o México, eu sei que eu sou muito minoritário nessa minha visão, mas eu vejo o México como estruturalmente dependente de uma maneira absoluta do Canadá, dos Estados Unidos, do que foi o NAFTA e do que é hoje o segundo avatar do NAFTA. Então, o México é tudo que nós sabemos, o México tem toda uma tradição, digamos, de contestação qualificada, mas o México é muitíssimo mais dependente do que nós, dos Estados Unidos. E não vejo nenhum país médio ou grande da América Latina que seja mais dependente dos Estados Unidos do que o México. Então, isso também eu coloco isso para vocês pensarem, né? Então, o que esse quadro, né, a gente também tem, eu vou um pouco arriscar, o que é que em termos gerais me parece mais relevante em termos dessa moldura mais ampla do que seria a geopolítica mundial. Eu acho, quer dizer, das leituras que eu faço, do que eu ouço, do que eu vejo, eu acho que realmente a maioria dos analistas concorda em que, desde o final do século passado, ou mesmo antes disso, nós estamos vivendo nesse período. É um período de transição sem paralelo na história contemporânea. Isso porque até faz pouco, a gente pode traçar desde 1945, né? Se não desde o início da Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos eram, de longe, a maior potência econômica do mundo capitalista. Hoje, os Estados Unidos sofrem uma pesada competição da China. Uma competição no registro econômico completa, em todos os registros, do mais simples ao mais complexo, né? A parte científico-tecnológica mais avançada e as coisas mais elementares também. Isso é único na história, digamos, da hegemonia dos Estados Unidos, porque ele nunca teve um competidor, que os de língua inglesa chamam de peer competitor, né? Uma potência que se ombreasse aos Estados Unidos. Quando termina a guerra, a Inglaterra, né? A Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão, foram tudo destruído, né? E os Estados Unidos, uns mais, outros menos, né? Mas foram todos destruídos. E a União Soviética nunca chegou a se ombrear com os Estados Unidos, apesar de tudo. Ela tinha uma série de
potências, digamos, internas, mas ela não era um peer competitor, nunca foi dos Estados Unidos. Então, isso mostra que nós vivemos uma época, nesse sentido, única. Não tem como comparar diretamente com o passado, né? Os Estados Unidos, né, eu diria assim, de Reagan e Thatcher até o Biden e o Xi, até o Putin e o Trump, o mundo se transformou muito. Os Estados Unidos decaíram, a China se tornou um peer competitor, né? Os Estados Unidos não conseguem enfrentar esse tipo de competidor, a gente está vendo que ele tem grandes dificuldades, né? Vamos dizer, os competidores capitalistas que ele poderia ter tido não apareceram mesmo depois da guerra terminada. Houve um momento que se pensou no Japão, nos anos 80, nos anos 70, chegou a se pensar no Japão, passou. Chegou a se pensar em algum momento os europeus mais otimistas na União Europeia, isso também passou, né? O que nós vemos hoje realmente é Estados Unidos e China como as duas grandes potências, né? Aí, o que isso me leva a dizer? É, os Estados Unidos criaram o seu adversário, né? O Kissinger e o Kissinger, né, com a diplomacia do ping-pong, né? O Nixon, eles atraíram a China, né, aproveitando do conflito sino-soviético, né, eles atraíram a China para que a China ingressasse no mundo que os Estados Unidos tinham organizado. E a China ingressou nesse mundo, mas os efeitos desse ingresso foram muito distintos do que os Estados Unidos esperavam. Se a gente pensasse naquela famosa categoria do Hegel, a história tem suas astúcias. E ou se a gente falasse uma linguagem mais simples, certos atos têm consequências não previstas, né? Então, a China, então, hoje, ela está dentro do mundo capitalista, só que ela é um modelo diferente do modelo claramente neoliberal, agora, desde a crise dos Estados Unidos, com certas tinturas que não vão muito para frente, de volta ao New Deal, Biden sobretudo as promessas da Kamala Harris eram muito desse sentido, mas que não vão adiante, porque os Estados Unidos são profundamente neoliberais hoje. Então, você tem um capitalismo neoliberal nos Estados Unidos, com tinturas, né? Um capitalismo neoliberal na Europa, com tinturas sociais-democráticas, e você tem na Rússia um capitalismo muito particular mesmo, altamente controlado pela elite que domina o Estado russo. E você tem na China um híbrido em que, vou dizer, grosso modo, 50% das empresas que contam são do Estado e seguem uma lógica econômica capitalista mais estatal. Os outros 50%, digamos assim, estou simplificando, são de empresas capitalistas mesmo. E, juntando esses dois grupos, você tem o Partido Comunista Chinês, que até o momento tem conseguido evitar o que, em geral, acontece, que é a expansão do capitalismo privado e a decadência do capitalismo das empresas estatais. Na China, isso ainda não aconteceu, o que não quer dizer que não possa vir a acontecer. Até agora, o Partido Comunista Chinês, como, digamos, o grande maestro dessa orquestra, que tem duas alas fortíssimas, que, né, ele tem conseguido manter a harmonia mínima. E em termos de crescimento, a China cresceu tudo que nós sabemos. Hoje, que ela cresce menos, ela cresce, última que eu vi, a última previsão para este ano do FMI, alguma coisa entre 4,3%, qualquer coisa assim, 4,6%. Os Estados Unidos, 2,3%. Isso porque a China está com problemas. E os Estados Unidos, esses 2,3, isso aí é a média de 15 anos, 20 anos. Quer dizer, os Estados Unidos crescem, mas crescem pouco. A China cresceu brutalmente, agora está crescendo menos, mas está crescendo quase o dobro do que os Estados Unidos crescem, e esse panorama, em princípio, é perdurável, salvo
o que é inerente à forma, né, de sociedade que é a nossa, sociedade antagônica, sociedade conflitiva, sociedade contraditória e sociedade em que a economia tem uma tendência à crise que é fantástica. Desde o século XIX, né? Se pensa em vocês, 1819, o Sismondi escrevia, né, os Nouveaux Principes d'économie politique, em que ele estava querendo uma saída para frente da situação do capitalismo europeu, especificamente francês e inglês, na época. 2 anos depois, 1821, o Mao Tzu lança a obra dele, Os Princípios de Economia Política, é onde ele já mostra que o laissez-faire não funcionava mais, que era preciso que o Estado interviesse na economia para garantir a sobrevivência do sistema. Essas duas, para o Sismondi, era muito produção de grande bens de consumo suntuário, porque é uma demanda infinita, e vou dizer, famulagem, muito emprego das grandes aristocracias, das grandes famílias burguesas, de todo tipo de ajudante. Né? E a partir daí você tem um, uma linha capitalista que é muito voltada para o livre mercado, que aí morre em 1929, e você tem os economistas que vão mostrando as crises e como superar as crises. Né? Então, você tem uma linha salvacionista, eu diria, né? Eu não sou economista, não, essa é coisa de informação de ordem geral, mas uma linha salvacionista que eu diria, Sismondi pertence a ela, Malthus, inclusive, enfatizava obras públicas. E Keynes, a gente pode fazer uma linhazinha. E você tem a outra, que é a linha, digamos, clássica, crítica da economia política, e é Marx e tudo que a gente sabe. Né? Então, mas o capitalismo, aparentemente, a cada tempo, ele tem crises, algumas brutais. Então, a crise está instalada no sistema e a crise, se acontece num país grande potência, pode levar a consequências para ele e para os outros muito graves. Enfim, eu coloco esse quadro todo para dizer que a gente vive esse momento. Você vive esse momento. E esse momento é um momento muito perigoso e o professor Roberto mostrou alguns pontos. Então, no exterior dos Estados Unidos, a crise interna americana que vem de 20 ou mais anos atrás, que vem, no fundo, desde quando o neoliberalismo instalado pelo Reagan começa a afundar, mas que ninguém até hoje se dispôs a mudar, e você tem o efeito do neoliberalismo em termos sociais, que é essa loucura em que a sociedade americana, que na saída da guerra, da Segunda Guerra, era dentro das sociedades ditas civilizadas, avançadas, etc., ela era a menos desigual, ela hoje, nesse mesmo conjunto, ela é a mais desigual, o que o professor Roberto apontou. Então, nós temos internamente uma situação de crise insolúvel. Trump vai agudizar essa crise, mas se Trump não tivesse Harris ia agudizar essa crise, porque não tem saída. Não tem saída. Você teria que voltar a Frank Delano Roosevelt num mundo que não comporta mais Frank Delano Roosevelt. Então, muito complicado. E você tem no plano externo, por que a crise interna é desse tipo e por que o mundo mudou e você tem todas essas molas e contramolas que nós conhecemos, desde BRICS, o Rota da Seda, o armamentismo chinês, que é flagrante, o hiperarmamentismo ocidental e a violência sistemática desfechada pelo campo ocidental, sobretudo. Pontualmente pode haver outras, mas estruturalmente é o campo ocidental que é o agressor. E isso diz muito sobre o esgotamento de um modelo de neoliberal de organização de sociedade e Estado e que ele tem que ser compensado no plano externo pela força militar, ou seja, pelo complexo industrial militar amplamente entendido como um dos fatores mais fortes da conformação do poder americano em declínio. Um poder americano em declínio, mas enorme, um armamentismo completo, uma técnica e uma capacidade e uma prática de violência imensas
Então, nós temos que pensar que nós estamos vivendo um momento único também em termos de perigo, em termos armamentistas, até nucleares, cada vez mais se fala em uso de armamentos nucleares táticos, e você tem a coisa da crise da relação entre as nossas sociedades, o ambiente que é o nosso entorno, que é a crise, basicamente, do clima, da ecologia, enfim, a grande crise ambiental, que a gente vem falando nela diplomaticamente desde 1991, quando menos, sem grandes avanços. Então, eu acho que é com essa moldura que eu tento decifrar ou ler, ou ouvir as, vamos dizer, as explicações que são muito mais precisas, que são muito mais centradas, que são muito mais focadas e que são, em certos casos, até mesmo, eu diria, exaustivas, como foi a fala do professor Roberto. Isso era a forma que eu pensei que eu podia contribuir para a nossa conversa de hoje. Muito obrigado, Tadeu. Contribuiu sim, contribuiu bastante. Eu vou muito rapidamente abrir para as pessoas que tenham interesse em fazer perguntas ou algumas agregações. Então, já está escrito Samuel Spellman. Samuel, com você, por favor. Perfeito. Eu queria primeiramente agradecer aqui a oportunidade da participação, né? E dizer que é uma satisfação tanto ter escutado o Tadeu como o Roberto, né? O Roberto que eu já conheço tem um tempo, tive com ele no ano passado na PUC Minas. E minha pergunta, na verdade, é para ambos, né? Para que a gente possa refletir um pouco sobre o que é consolidado a partir desses últimos 4 fóruns que o Brasil participou, nesse último mês e meio. A gente tem uma situação aqui onde os resultados aparecem, né? E aqui na MSUA, a gente passou um certo tempo conversando, não é, sobre como seria de fato a possibilidade de negociação brasileira em perspectiva dos seus objetivos estratégicos e do que acontecer em cada fórum. A gente tem alguns resultados parciais que o Roberto trouxe muito bem, do que é de fato um processo de consolidação institucional em uma perspectiva, né? Se a gente talvez analisar o BRICS, agora expandido, enquanto um outro a gente vê uma agenda mais difícil, se a gente colocar na outra ponta, que é uma agenda é, basicamente esfacelada, como foi na COP29, né? Então, minha pergunta, na verdade, é sobre o que a gente pode aprender sobre consolidação histórica em perspectiva do tempo presente. Eu coloco isso de uma forma mais geral, para que a gente possa analisar o caso concreto das experiências latino-americanas quando a gente passa uma experiência histórica, como talvez venha nos próximos anos, que é de um governo norte-americano que vai, de fato, intervir com uma maior intensidade na América do Sul e na América Central também, né? Intervenção, quando a gente trata, talvez, do México, vai ter sua própria natureza, mas quando se torna aberto desse jeito, a gente é levado a pensar sobre consolidação e, no limite, sobre que trincheiras a gente pode cavar enquanto esquerda no poder, não é? Para pensar de fato o que é que fica para a posteridade. Eu acho que um exemplo interessante talvez tenha sido o que ocorreu no Peru. Infraestrutura é um negócio um tanto difícil de apagar, não é? E o governo do Peru passou por muitas mudanças nos últimos 10 anos e, no entanto, houve a consolidação em Xangai. O que é de fato a abertura agora do porto e o que é que envolve isso tudo. Então, nesse sentido, a gente tem um cenário onde o professor Roberto talvez possa até entrar um pouco mais nesse tópico, sobre o que é de fato um governo republicano no poder agora e como isso tem tendido a propor uma agenda para a política externa norte-americana que garanta segurança energética e que isso deve provavelmente influenciar a sua atuação não só na região, como também no Médio Oriente, né? Então, colocando isso em perspectiva, eu gostaria de saber, talvez uma opinião assim mais avançada sobre como reagir ou como pensar uma política externa que garanta uma agenda para o próximo ano, mas colocando também em perspectiva
que vamos ter de lidar agora com um ator regional um pouco mais hostil, por assim dizer, enquanto do outro lado a gente tem uma possibilidade de expansão de parcerias, mas que pode ir de encontro a interesses mais imediatos do Brasil, mas que no longo prazo podem não ser. Por exemplo, a potencial expansão do BRICS para um grupo de talvez quase 50 países nos próximos anos, que o professor Roberto intuiu também, né? Então, nesse sentido, é uma pergunta sobre a agenda e sobre aquilo que se pode deixar consolidado a partir das cúpulas que a gente vai ter no ano que vem. Ou seja, quais são as novas agendas que se pode propor num futuro imediato, mas também imediato, né? Esses são os próximos 4 anos. Obrigado. Eu Obrigado, Samuel. deixaria essa pergunta para o Roberto, porque eu acho que o Roberto está imerso exatamente nessa, né, na acessibilidade e a acuidade dele para esse tema agenda, que é um tema muito específico. Então, eu não me considero com informação suficiente para dizer algo realmente relevante. Eu creio apenas, para não deixar de dizer alguma coisa, que quando a gente pensa em consolidação de agenda, é que a gente tem que colocar sempre algo importante, eu acho. Consolidação aparente ou consolidação real. Se é consolidação aparente, aí é relativamente fácil a gente fazer o balanço agora dessas reuniões, e que um pouco nós já fizemos, e vimos que houve avanços. Vimos que alguns avanços foram insuficientes, vimos que outros avanços são quase assim, colocar uma ideia de novo em jogo, para que manter essa ideia viva no interior de certos grupos, né? E a gente viu também que, por exemplo, em relação ao BRICS, a tendência dos BRICS a se multiplicar, né? Multiplicar sua membresia, né? Os observadores, os membros efetivos, etc., é uma tendência, na minha visão, mas o Roberto conhece muito melhor do que eu isso, de debilitar o Brasil nos BRICS. A pergunta, na verdade, é quem ganha com isso efetivamente? E eu, quando olho a composição atual dos BRICS e a predominância de países asiáticos, seja da Ásia Ocidental, seja da Ásia Oriental, com pequenos agregados africanos, embora os países sejam importantes, mas são agregados. Eu acho que aí fica muito claro quem vai ganhar com isso. Não somos nós. A Rússia ganha porque a Rússia está numa outra jogada, que é a da Eurásia, né? Mas nós estamos sendo, na minha maneira de ver, progressivamente escanteados ou reduzidos. Nós estamos sendo. O Brasil não conseguiu. Isso acontece porque o Brasil não conseguiu o que a gente poderia chamar, idealmente, uma coisa que é quase uma contradição em termos, exercer na América do Sul uma hegemonia benevolente e benigna. A gente não está conseguindo fazer nada de vitalmente importante para a integração sul-americana. O que não quer dizer que a gente não esteja fazendo N coisas importantes, mas nada que seja estruturante, que seja vertebralizante, para dizer uma palavra horrorosa. Então, eu acho que tem isso, quer dizer, em relação aos BRICS, tem isso, a coisa fica ainda mais confusa no G20, porque aí o G20, por sua própria regras e pela sua própria composição, é muito complicado. E integração sul-americana, eu acho que nós estamos realmente a caminho de um potencial desastre, não no prazo de 2 anos, mas a gente multiplica por 10. No prazo de 20 anos, a gente vai estar com uma América Latina irreconhecível, comparada com a de hoje, irreconhecível para pior. Obrigado, Tadeu. Vicente Trevas, por favor. Obrigado, Granado. Primeiro, um agradecimento, né, pelas considerações muito pertinentes, esclarecedoras e orientadoras aí, né? Mas aí eu queria fazer aos dois, ao Roberto e ao Tadeu, uma indagação sobre aquilo que o Tadeu, enfim, pelo menos a minha leitura, poderia dizer o seguinte: a grande sobredeterminação
dessa conjuntura que estamos vivendo, que é a transição de hegemonia. Então, supondo que haja aí uma concordância de que todos os movimentos que estão em curso, né, todos os movimentos consolidados ou em consolidação ou em desestruturação, têm como, né, uma macro explicação essa transição de hegemonia, né? Portanto, se assim compreendermos, eu gostaria de explorar o seguinte: como lidar, né? Quer dizer, como entender essa transição de hegemonia ou qual seria a equação dessa transição de hegemonias, né? E a equação aqui em dois vetores fundamentais: os vetores da agenda, né? Ou de questões que essa transição de hegemonia vai ter de lidar, vai ter de fazer face, e também os atores, né? Então, em relação. E aqui o que eu estou fazendo são indagações, são perguntas, né? Não são afirmações. É, se na transição de hegemonia, essa transição teria de lidar com a revolução digital, né? As mudanças climáticas, enfrentar os padrões da acumulação capitalista, né? Enfrentar o significado e o desenvolvimento do fascismo no século XXI, lidar com alternativas, né, a esse mundo e, portanto, como as esquerdas aí é, vão ter de lidar, vão ter presença, né? E, evidentemente, o tema da desigualdade, né, porque não há nenhum movimento na transição que não seja, que não enfrente esse tema. E aí, também, se na transição de hegemonia, seríamos capazes de evitar a armadilha de Tucídides, né? Ou seja, o tema da guerra, né? Então, a minha primeira indagação é se esses elementos constituiriam ou não agendas da transição. E em relação aos atores da transição, também queria fazer algumas indagações. Claro que eu vejo em toda mudança de época, toda mudança de ciclo político, ciclo histórico, você vai encontrar aqueles que exercerão protagonismos, né? Aqueles que exercerão coadjuvâncias e aqueles que serão figurantes, né? E evidentemente que o protagonismo, né, a coadjuvância e a figuração, ela se manifesta diferentemente a partir da escala que se esteja estudando. Evidentemente que há uma macro escala, a escala mundial, mas também há escalas regionais, né, e micro-regionais. E aqui a minha indagação. Veja, essa transição serão protagonistas Estados Unidos, China, né, Rússia, unificará, quer dizer, a União Europeia terá alguma chance de estar nesse clube, né? Segundo, quem serão os coadjuvantes, né? Certamente o Brasil está destinado a ser um coadjuvante ativo, né, estratégico, né? O tal do Sul Global vai ter, né, alguma consideração, né? Então, um pouco, né, são essas as minhas indagações para que possamos, no futuro, constituir novas sessões para aprofundar o que eu chamo os termos da transição, né? Então, são essas considerações que queria ouvir dos nossos professores, dos nossos expositores. Muito obrigado, Vicente. Roberto, com você, por favor. É, eu acho que eu tenho quando o governo brasileiro, né, o governo Lula, foi expressar a sua, claro, a sua, digamos assim, não surpresa, mas foi se manifestar em relação à eleição do Trump, cabe observar que foi o Fernando Haddad quem foi o primeiro a se manifestar, salvo engano, e ele tentava buscar as palavras ali e tudo mais. Não tinha terminado ainda a apuração nos Estados Unidos, e o Brasil já estava irreversível a vitória do Trump, e ele disse, ó, vem turbulência por aí, a gente está vendo, ele falou tenso, não turbulência, né? O cenário tenso, enfim, coloca tensão.
Depois, o Celso Amorim, numa entrevista longa até para o Valor Econômico, ele é, reforça uma declaração dele de que compara o Trump, né, que vem por aí, com o George Bush, que o Lula teve uma boa relação com ele, mostrando essa capacidade do Brasil, né, enfim, de ser, de certa forma, pragmático nessa política. Eu acho que é difícil essa comparação, eu entendo o ponto, mas acho difícil porque o Trump que vem aí é um Trump que conhece o Estado norte-americano ou estadunidense. Basta ver como ele nomeou as pessoas assim, de perfil de quem ele nomeou. E o Trump que vem por aí, ele deve, né, se basear, se não integralmente, mas em partes, nisso que tem sido chamado de Projeto 2025. Tentar refazer o Estado norte-americano, não vai ser fácil. Ele vai indicar mais duas cadeiras para a Suprema Corte. Nos Estados Unidos são 9. Atualmente eles têm 5 ou 6. A votações fica 5-4, 6-3. E eles vão colocar mais dois lá, então eles vão ter aí uma maioria é, de 7. Dos 9, 7 vão ser deles, né? Então isso vai se estender no tempo também. Por que menciono isso? Porque a disputa, quando pensamos essa disputa, né, do Trump com a China, foi o Trump quem mudou a postura que vinha sendo adotada no governo Obama. O Obama vinha com a postura de retardar, de certa forma, o desenvolvimento chinês, ou enfim, a, 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 a capacidade, né, industrial chinesa em alguns aspectos. Mas é o ponto que o Trump chama atenção, é interessante porque ele, de certa forma, reconhece que o Estado norte-americano não controla o Estado chinês. Esse é um elemento central. O Estado chinês, ele não tem nenhuma política chinesa, não consigo identificar dessas das principais, em que os Estados Unidos tenham conseguido moldar até o momento. Então, os Estados Unidos também buscam, né, influenciar o Estado chinês. Alguma influência pode ter, mas não tem influência central. E isso para os Estados Unidos desorienta os Estados Unidos, me parece, na sua estratégia. Então, como lidar com a China? O Trump foi ele quem mudou o patamar da relação com a China, até que o Biden manteve a mesma estratégia para lidar com a China, tentando forçar, enfim, até avançar em alguns pontos. E a relação que o Biden leva à China, ele designa como coloca a China como inimiga dos Estados Unidos. Você vê que em pouco tempo, né, em 5 anos, porque essa declaração é de 22, a China ela ganha um outro, enfim, um outro tratamento, recebe um outro tratamento dos Estados Unidos. E é claro, como estamos falando da América Latina, o Tadeu destacou bem, a gente falando da América Latina, é claro que pressionar a China vai resvalar na América Latina de alguma forma. Quando a gente pega o Brasil e a China, né, colocando de 2005 a 2010, 10 a 15, 15 a 20, 20 até 23, o Brasil ele chegou a ser o primeiro destino dos investimentos externos diretos chinês, nos dois primeiros momentos. Depois ele passa a segundo e agora ele está atrás do México, que aí é o ponto que o Samuel destaca também que é diferente, né? México e Estados Unidos, Tadeu destacou bem isso, porque o México ele está no perímetro de segurança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos concebem o México como um perímetro de segurança. Estive no México, né, recentemente, na outra atividade que fizemos, e a Cláudia Sheinbaum, ela sabe que foi difícil a relação do Lopes Obrador com o Trump, né? Pegou um pedaço do governo Trump. E agora, novamente, ela vai pegar o governo inteiro do Trump. Então, é muito difícil a situação do México. Então, em relação, né, ao tema da migração, a militarização das drogas, do combate às drogas, segue e assim por diante. E o México é atravessado por essas políticas. E o Brasil não. O que o Brasil acho que se preocupa mais com o Trump nesse momento, uma das coisas, é como que ele vai lidar com a Venezuela.
porque o Brasil vinha trabalhando, o governo Lula, as últimas notícias que nós temos no Brasil em relação ao golpe né, vão sedimentando. A gente achou que tinha alguns episódios, não conhecíamos ainda em profundidade, ainda não conhecemos em profundidade. As notícias estão vindo aos poucos, né? Mas nós tivemos perto de um golpe de Estado real. Então, o governo brasileiro, a gente fala a crise da democracia e tudo mais, o Brasil também precisa assegurar a sua democracia. E a energia política que o governo brasileiro tem que usar na sua agenda doméstica, que é fundamental, não está descolada da internacional, também deixa pouca, me parece, ou não pouco, mas menos espaço do que o governo brasileiro gostaria de ter nesse momento. Então, assim, o Lula vai aos Estados Unidos, vai num dia, volta no mesmo dia, se possível, né? O Lula, foi ele chegou dia 30 de setembro no México. Ele, dia 29, né, que era um domingo, estava lá. Dia 30 tem uma atividade, um fórum empresarial Brasil-México, algumas atividades com o Obrador e outro. No dia seguinte, ele participa da posse, já entra no avião e quer vir embora. Ainda bem que correu tudo bem lá. Nós sabemos que, né, o problema que deu lá no avião e tudo mais, mas correu tudo bem, mas já voltar imediatamente. Porque tinha eleições municipais e tudo mais, mas mostra que a energia política, não sei se isso é um critério tão válido assim, mas que o tempo que o presidente Lula fica fora do Brasil é muito pequeno, pelo tamanho da agenda, pelo protagonismo que o Brasil busca. Então, agora ele não pôde participar, por, infelizmente, um acidente doméstico, né, na Rússia. Então, eu acho que um outro ponto que o Samuel destaca, assim, que o Tadeu colocou, é que em 2026, esse é um ponto que tem sido muito discutido já no México, vai haver a revisão do NAFTA 2.0. E com o Trump, o que será essa revisão do NAFTA 2.0? Uns dizem, não, mas o que está escrito lá continua o acordo, é só uma revisão pontual. Outros dizem, não, a revisão é estrutural. Então, com o Trump, como é que ele vai tratar essa revisão? Então, o outro ponto que eu acho que não pode, que o Samuel destaca, do Porto de Xangai, o investimento que foi feito, nós vimos a pressão do Comando Sul dos Estados Unidos sobre o Peru, né? Mas o porto vai reduzir de 40 para 28 dias o que sair do porto do Peru e chegar na China. Então, o Brasil também, com aquele plano que foi lançado, né, em novembro do ano passado, dezembro, de 5 rotas de integração na América do Sul, pode ser que tenha convergência aí com esse, né, chegar até o porto lá no Peru, né? Então, o outro ponto foi tocar também do multilateralismo. O Celso Amorim tinha uma expressão muito feliz que era multilateralismo acessório. Eu até usaria a expressão, né, a agonia da governança global, né, com o Trump. Então, essa agonia, ou seja, que falta ar, né? Então, e o Trump, isso é um diferencial do primeiro governo dele. O que ele vai concluir que ele deixou em aberto no primeiro mandato? A agenda que ele vai adotar é uma agenda radicalmente nova em algumas frentes, na frente comercial, econômica, nas sanções. O que o Trump vai trazer de novo, né? É difícil, eu acho, indicar isso, mas um ponto é a turbulência. O Trump tende a tornar as coisas turbulentas. E aí, um ponto que o Vicente, eu não vou me alongar nesse ponto, mas quando o Vicente puxa retoma a questão da transição hegemônica, a transição hegemônica vista por quem? A transição hegemônica lida, né, teorizada pelo Giovanni Arrighi, seja no livro dele, né, O Longo Século XX, seja no Adam Smith em Pequim, ele chama atenção, né, para dois tipos de crise dessa hegemonia. E a crise da hegemonia, ele mostra, né, utilizando o que ele chama das ondas, né, hegemônicas ou das ondas, enfim, dos ciclos hegemônicos, não ondas, que essa dos anos 70 que começou, que os Estados Unidos começou a declinar relativamente, primeiro foi desafiada pelo Japão.
E o Japão não foi páreo, né? E a China, ela não se afoba em se colocar nessa posição, que seria quem vai, porque se é uma transição, estamos saindo de um lugar, não sabemos para onde vamos chegar, mas quem vai assumir, né, os custos de construir uma ordem internacional, ou pelo menos moldar parte dessa ordem internacional, seria a China. Muita gente coloca a China nessa posição, mas os próprios chineses, eles dizem, primeiro vamos ser uma potência regional, depois vamos ir construindo, se for o caso, uma potência global. Então, a China, na potência regional, todos os vizinhos confiam na China, não podemos ignorar isso. Os vizinhos se relacionam com a China, mas os vizinhos desconfiam da China. Qual deles está dizendo, pode ir embora, Estados Unidos, com as suas bases militares daqui, não precisamos mais de vocês, tal e tal e tal. Então, essa transição é interessante que o Arrighi, eu não vou me estender nesse ponto, que mais é importantíssimo, que o Arrighi diz, a hegemonia é baseada o quê? Numa legitimidade. E a hegemonia dos Estados Unidos é cada vez mais predatória. Por isso que o Arrighi também chama atenção para a dominação, relação entre dominação e hegemonia. Os Estados Unidos estão cada vez mais tendo que abrir mão da dominação, buscar a dominação, impor a dominação, porque já não conseguem impor a hegemonia. Então, a China, nesse aspecto, né, ela é parte, digamos assim, dessa dor de cabeça dos Estados Unidos. Mas quando coloca a revolução digital, o Arrighi ele chama a atenção num dos ciclos hegemônicos, quando ele olha para a Veneza, depois olha para a Holanda, olha assim, né, estuda, né, a Inglaterra, ele chama atenção para um ponto fundamental, que a hegemonia dos Estados Unidos se fundou na construção de instituições. Ele construiu as regras do jogo. Então temos que ver se a China ela pega também o que que ela vai inovar, né? Ele disse essa é a inovação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não baseou a hegemonia dele no livre comércio e não baseou na escravidão, né? Então foi nessas instituições que ele construiu. Agora, quando a gente olha hoje, qual é o lugar do dólar no mundo, né? Qual é o lugar do dólar no mundo? É o lugar que continua muito forte. A gente vai olhar as reservas internacionais do Brasil, 80% está em dólar. 75, 80%, o lugar do dólar no mundo. E o Trump já ameaçou, disse, os países que foram para o caminho da desdolarização também vão sofrer algum tipo de sanção. Não sei se sanção econômica, o que seria isso. Mas, enfim, não vou me estender nesse também, né, porque já estou tomando muito tempo. Mas um outro ponto que, quando o Arrighi destaca, que é a indústria, né, um do indicador naquele momento, não sei se vale hoje, por isso é importante quando o Vicente traz o ponto da revolução digital, a gente pode acrescentar aí nessa revolução digital e inteligência artificial, que lá nos anos 70 era você vai abrindo mão da indústria, nos anos 80, para cada vez mais se focar na financiarização, numa dominação financeira, né? E, e é claro que é difícil, né, para países do sul global, claro, não é homogêneo, nós sabemos, existe uma ideia, entre aspas, de um sul forte, um sul fraco também. Então, os países não é necessariamente porque sul, têm identidades ou identidades parciais que eles vão se aglutinar em torno de certas coalizões de maneira automática. Os Estados Unidos também trabalham para não haver essa aglutinação. A União Europeia também trabalha para não haver essa aglutinação. Então, esse ensaio que o BRICS faz de expandir, de deixar países mais próximos, é importante. Mas, ao mesmo tempo, tem que ver se não está prevalecendo, né, a posição chinesa também dentro dos BRICS. E nós sabemos que do ano passado para cá é difícil não reconhecer essa prevalência da China. A China vai respeitando, mas até quando ela vai respeitar a posição dos membros fundadores? Então, o Brasil, eu acho que, acho não, o ponto em que o Brasil, né, que a agenda ele pode legar, que a agenda ele pode trabalhar, é o que nós estamos vendo, né, que saiu do G20, politizar a desigualdade,
Brasil, embora ele encontre dificuldade na integração regional, eu acho que é importante destacar que ele não abre mão dela nesse momento. Mas só que neste ano, a Argentina já comprou 30% a menos do Brasil. Será que com a chegada do Trump vai haver aí um aumento desse percentual? Ou seja, a Argentina vai priorizar as relações com os Estados Unidos para valer? Então, enfim, as outras questões, eu não vou nem abordar, são questões mais, né, enfim, mas não tenho respostas para elas nesse sentido, né, de refletir. Estamos aqui refletindo, né, embora eu tenha falado mais do que eu gostaria no tempo aqui. Mas eu participei, por último, duas atividades importantes. Uma foi, coordenei um dossiê sobre o G20 no Brasil, na revista de Geopolítica, né? Foi publicado recentemente, então tem lá também a posição da China no G20, a posição dos Estados Unidos, né? A chegada da União Africana, né? E alguns outros tópicos que às vezes nem são tão tratados assim quando se tratam do G20. A gente dá uma importância, isso é importante, a dimensão geopolítica, mas também tem outros, né, aspectos que a gente não pode deixar de lado. E o segundo, um seminário que eu participei virtualmente no CISAM, né, o CISAM, que é o Centro de Estudos sobre a América do Norte, no México, um centro muito importante lá, junto com a Universidade Autônoma Metropolitana, e eles também estão fazendo muitos seminários para, enfim, ir mapeando, entender, né, há quanto tempo, né? Daqui a 2 meses, quase que exatamente, né? Dia 20 de janeiro, começa o governo Trump nos Estados Unidos. Então, o tempo é curto para corrigir rotas, o tempo é curto para, enfim, arredondar, digamos assim, a estratégia e que tipo de dique, né? Se podemos dizer assim, o Brasil pode construir para ir lidando com esse novo Trump, um Trump que conhece muito bem o Estado norte-americano e que pode, a partir daí, né, surpreender, né, digamos assim, surpreender, né, não nas suas políticas, mas surpreender na sua forma de usar esse poderio dos Estados Unidos. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado. Eu passo então agora para a fala final para o Tadeu Valadares. Tadeu, com você, por favor. Eu digo, a fala final vai ser muito curta, porque eu acho que nós um pouco passamos em revista, né, por quase todos os pontos mais importantes que foram levantados aqui, né. Eu apenas diria que em relação a que o Trevas falou, né, do protagonismo, de quem é que é protagonismo, de quem é coadjuvante e de quem é mero observador, claro, quase, né? Então, eu acho que é um pouco essa estrutura, essa coisa piramidal, é um pouco aquela coisa mais antiga e mais, talvez até mais forte no tempo, né, na sua época, que é a ideia de países centrais, países semiperiféricos e países periféricos, né? Então, eu acho que um pouco combina. E isso, só que hoje o protagonismo me parece bastante claro. O protagonismo será dos Estados Unidos, o protagonismo será da China, mas também será da Rússia. E haverá um protagonismo crescente da Índia. Quando eu falo que o protagonismo será dos Estados Unidos, eu estou juntando, na verdade, o que os Estados Unidos gostam de chamar de mundo, né? Que é Estados Unidos, Canadá, União Europeia, OTAN e vamos dizer, as dependências básicas, né? Israel, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Isso é o que a imprensa americana gosta de chamar, né, a comunidade internacional. O que eles decidem é o que a comunidade internacional decidiu. Então, mas quem vai ser o protagonista efetivo, o organizador, continuar exercendo o seu papel de controlador desse grupo todo e de árbitro das eventuais divergências internas do grupo, serão os Estados Unidos. E do outro lado, eu acho que o que nós temos, talvez, assim, de novidade, que está cada novidade que já não é tão nova, mas que está se conformando com mais clareza, apesar de todas as ambiguidades,
É isso o Putin fala muito em Eurásia. E o Putin, quando eu digo Putin, eu estou falando a elite dirigente russa hoje, eles decididamente, eles se voltaram, eles desistiram, de certa maneira, da Europa, não porque eles quiseram desistir, eu diria que eles foram desistidos da Europa. E eles já percebem clareza que o futuro está na Eurásia. Para eles, o futuro, digamos, não tem previsível. O que é que a gente pode pensar em futuro previsível? 20, 30 anos. Depois disso, é absolutamente especulativo, né? Então, eu acho que isso existe. Há pouco tempo atrás, eu li uma entrevista do que seria o equivalente do diretor da CIA nos Estados Unidos, né? Tem um russo que mais ou menos fala a mesma coisa. E eu li uma entrevista dele em que isso ficava muito claro. Ele dizia: dividiram, não fomos nós, aquela coisa, nunca somos nós, sempre são os outros. O outro lado também, não somos nós. Nós causamos essa guerra na Ucrânia, diz a OTAN. Que absurdo é esse? Uma aliança defensiva causar uma guerra. O próprio Russian Today diz, o grande espião russo, ele dizia, está dividido, estará dividido, ficará dividido por um prazo longo, ou seja, geracional, e nós vamos cada vez mais nos tornar o que nós estamos sendo, estamos nos voltando para a nossa dimensão euroasiática. Não abandonaram o lado europeu, mas eles agora estão dando força no lado asiático. Então, acho que Brasil, nisso. O Brasil é um país importante, é um país grande, é um país de uma população, é um país com imensas dificuldades, a gente sabe, a gente analisa essas dificuldades a cada semana de uma certa maneira aqui. O Brasil não tem poder para ser mais do que um coadjuvante, ou, na linguagem dos outros tempos, de ser um país semiperiférico. Ele poderia, nessa semi-periferia que é a dele, ganhar posições. Até o momento, desde a volta do governo do Lula para seu terceiro mandato, isso não aconteceu. E quando a gente olha o panorama geral, inclusive com a vitória do Trump nos Estados Unidos, a gente vê que o panorama se tornou um pouco, eu sou moderado a usar um pouco mais sombrio. Então, isso eu acho que um pouco conforma os problemas que nós vamos ter, estruturais. E o problema dos Estados Unidos, nós estamos falando do nosso problema. O problema dos Estados Unidos são terríveis, são terríveis. Os Estados Unidos, eles também estão divididos pela metade, né? E estão divididos irreversivelmente pela metade. Irreversivelmente quer dizer uma geração mais, né? Em termos internos. Em termos de geográficos, você tem, basta olhar o mapa eleitoral, você tem a concentração, digamos, dos eleitores democratas nos estados da Costa Leste, né? Costa Leste, a maior parte, Califórnia e uns pingos espalhados pelo resto do mapa. Então, é um país em que os litorais continuam sendo, para simplificar muito, continuam sendo leitores do Partido Democrata, mas eleitores cada vez mais desencantados, porque o Partido Democrata não conseguiu fazer minimamente uma espécie de volta que é um passo à frente, volta ao keynesianismo para criar condições de sobrevivência minimamente, entre aspas, digna para a imensa maior parte da sua população, que abandonou o Partido Democrata e se passou, grande parte dela, para o Partido Republicano. Quem ficou, ficou, mas com alto grau de desconfiança. E isso a gente talvez veja daqui a 2 anos. E o que o Roberto assinalou, só para finalizar, o Trump ganhou por pouco, né? Não foi aquela coisa que foi dita no primeiro momento. O Trump ganhou mais ou menos como o Lula ganhou aqui, né? Ali. Agora, só que o Trump ganhou apesar de tudo, né? Até a tentativa de assassinato, aquela coisa toda. Então, ele tem realmente uma base na elite americana
né? Eu tenho um francês que eu gosto de ler, que eu leio e releio de vez em quando, que ele é muito agudo e muito interessante, que se chama Emmanuel, uh, Deus, Emmanuel Pode. Todd. Emmanuel Todd, La Défaite de l'Occident, essa derrota do Ocidente, em que é fantástico, ele mostra como os Estados Unidos, nos registros dele, Todd, que é um grande teorizador, em todos os registros, os Estados Unidos se acabaram. E ele diz: a guerra na Ucrânia é a prova disso. Quem foi que quem é que está derrotando o Ocidente? Os russos, os chineses, os iranianos, não sei o quê, agora os da Coreia do Norte? Não. O Ocidente se autoderrotou. Isso é uma tese fortíssima. Ele tenta demonstrar isso, ele demonstra com um razoável grau de coerência, mas, claro, aberta a todas as discussões. Mas a ideia de que uma experiência que começa no século XVIII se esgotou no início do século XXI é também uma coisa muito forte. Então, nós aqui no Brasil estamos com problemas, mas a minha desconfiança é que os problemas dos Estados Unidos são maiores do que nós, assim, na aparência. Eu vejo, aí é uma coisa muito minha pessoal, né? Eu vejo que a grande diferença dos Estados Unidos para nós hoje, em termos de crise geral, é que nós não temos forças armadas confiáveis. Nós temos forças armadas medíocres, mas não confiáveis. Os Estados Unidos, porque são uma república imperial, um império, um líder imperialista, nós temos N categorias para dizer o que é que eles são, mas todas apontam para a mesma coisa: violência brutal contra o inimigo externo, violência interna brutal de polícias internas, as guardas estaduais, a gente pode, e uma comunidade de informações que tem 18 instituições que a compõem, então, que são voltadas para dentro e para fora. Algumas para fora, outras para dentro. Então, os Estados Unidos, a grande diferença para mim hoje, no curto prazo, porque já está havendo muita tensão interna nas Forças Armadas, inclusive porque o Trump quer realmente usar as Forças Armadas para fazer essa grande expulsão, que pode ser de 4 milhões, pode ser de 8 milhões, pode ser de 11 milhões, tem gente que fala em 13 milhões. E aí, quando você olha os números para fazer isso, é a brutalidade. Quem ganha muito, companhias construtoras. O que vai ter que ser construído de prisão é um absurdo. Vai ser uma época dourada para quem construiu a prisão nos Estados Unidos. E as Forças Armadas, uma parte das Forças Armadas, que a gente não sabe direito o que é que significa, elas estão muito preocupadas com essa mudança. Elas não têm nenhum problema em fazer o que fazem no mundo externo, no mundo exterior. Mas elas não querem virar umas forças armadas de tipo latino-americano, elas são americanas, elas não são latino-americanas. Então, com isso, eu fecho as minhas observações de hoje. Muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente teve uma sessão bastante forte, que mostrou que a gente vai ter que voltar a esse tema ainda em algumas das próximas nossas atividades. Eu quero agradecer muitíssimo ao professor Roberto Menezes, quero agradecer também muitíssimo ao Tadeu Valadares, e desejar a todos que nos assistem uma boa noite.